Fala pessoal, começando hoje então o podcast da Icai, um experimento que surgiu de uma ideia que a gente estava conversando nos cafés daqui por Floripa e sempre tendo papos profundos, interessantes, leves e divertidos. E agora a gente resolveu testar isso gravado. Como que seria essa conversa gravada? O que a gente vai capturar disso? O que vai sair de besteira, de insight? A ideia é um bate-papo mesmo entre nós três, um passando a bola para o outro. Três pessoas com bastante experiência de mercado, já vou apresentar todos eles. E que seja um momento divertido para todos, para a gente conseguir realmente descontrair e tirar o nosso melhor aqui. Bom, tô com meu parceiro Rica. Rica, passa a bola. Valeu. Bom, meu nome é Ricardo, todo mundo me conhece por Rica. Eu tô aí no mercado há mais de 20 anos, trabalhando com times, agilidades, gestão, liderança. E estão aqui para causar polêmica, talvez. Jay, o VEG é tua. Boa. Meu nome é Jameson, né? Eu acho que o Rica já entregou meu apelido aí nos últimos anos. Quase todo mundo aprendeu a me chamar de Jay. Não sei se minha família me conhece por Jay, eu acho que não. Tenho aí 20 anos na área de tecnologia e produto já. Me posiciono muito como uma liderança estratégica que consegue olhar para produto, olhar para negócios, olhar para tecnologia. Liderança e agilidade são temas que eu sou um entusiasta e tô aí nesse mercado ralando e, como o Rica disse, a gente e o Antônio disseram aí, trouxemos esse bate-papo de café aí para uma gravação e ver o que sai. Então vamos lá, vamos discutir aí, vamos debater, vamos concordar, vamos discordar. Maravilha. E eu sou o Tony Siqueira, sou fundador da Icai. Na verdade, a marca começou com o nome de Ikigai, que foi minha primeira jornada como PJ, me aventurando nas organizações. E Ikigai era muito relacionado a um propósito pessoal meu, como eu equilibrava o que eu conseguia entregar de melhor, com o que o mundo precisa, com o que tem de demanda, né? Com o que eu realmente amo fazer, facilitação, gestão, estruturas organizacionais. E também, né, tudo isso direcionando para um propósito de vida, né? Com qualidade de vida, com tempo livre. Mas com o tempo eu percebi que Icai não é só sobre o Tony, né? Então começou a se expandir, trazendo esse movimento para o Jameson, para o Rica, o Matias também, que é o nosso fundador e advisor, que trouxe um grande impulsionamento para a Icai. E agora a gente fez esse novo rebrand, né? Essa nova posição. Então deixa de ser o Ikigai do Tony, algo muito pessoal, muito individual, e passa a ser o Icai. É sobre o coletivo agora, sobre o que a gente consegue entregar em conjunto, que a gente já viu que tem muito potencial. E também no decorrer dessa história, acho que algo que ficou bem marcado é que não se começou uma empresa a partir de determinar valores e escrever quais são os propósitos da empresa, e sim mostrando o que se é, mostrando a entrega que é capaz de fazer, para depois olhar para esse passado e aí sim conseguir transformar isso, né, traduzir isso no que a gente trabalha hoje, que é organizar o invisível, que é trazer formas de gestão totalmente personalizadas, porque cada empresa é única no que faz. Então é isso que a gente procura fazer, um trabalho artesanal para atender cada tipo de estrutura. Que não deixa de ser um exercício do tema que a gente vai abordar hoje, né? O Tony começou com um baita movimento de liderança individual e de influência aí que se conecta muito com o que a gente tem para debater hoje, né? Exato. Liderança é só cargo ou não? Quais são os outros tipos de liderança que a gente tem? Porra, Rica, manda ver. É cargo ou não é? Eu acho que o cargo, dependendo do tipo de organização, ele pode ajudar, mas a liderança ela tá muito mais na presença e nas atitudes da pessoa e não no cargo específico que ela ocupa ou no que está escrito dentro do crachá dela, né? Então, esse posicionamento de conseguir influenciar, conseguir se relacionar e conseguir organizar o invisível para gerar resultados, ele não depende de um crachá com um nome escrito, ele tem que estar fluindo dentro da gente no dia a dia. E aí eu acho que o grande desafio, né, que a gente vê nas empresas hoje, muitas pessoas tentando resolver esses problemas com frameworks que já estão aí no mercado há muitos anos. Vários anos. Então, assim, usar um método antigo, usar um método de receitinha de bolo para resolver um problema que é extremamente complexo, que é relacionamento humano. A gente tá falando de departamentos, de pessoas se interagindo. Então, como que a gente faz para adaptar, para usar como fonte, como base, esses métodos que foram desenvolvidos, pesquisados e muito aplicados, mas que como que a gente traz esse contexto atual
usando uma hiperpersonalização, que é algo que a gente busca na Ikai. Boa, boa. Cara, eu ouso dizer que confundir liderança com cargo é quase que um problema estrutural, assim, sabe? Quando a gente fala principalmente do que é comum, por exemplo, eu, de vez em quando eu vou usar algum exemplo para minha área, para puxar um pouco de sardinha, mas se a gente pega a área de tecnologia, por exemplo, tudo que emerge ali de organizações dentro de um time de tecnologia, geralmente vem carregado com lead no nome, né? Então, assim, a galera mais tech, ali, a galera mais operação, geralmente eles já se almejam a estar num cargo, num cargo de tech lead ou num papel de engineer lead e alguma coisa parecida, né? Então, nesse ponto eu acho que é um problema estrutural, confundir cargo com liderança. E eu concordo muito, assim, cara, que liderança tem muito mais a ver com atitude, com posicionamento, do que com rótulo, com cargo. Só que a gente vem de um modelo muito matricial, né? Na cabeça da gente, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente está acostumado a enxergar isso como uma forma de reconhecimento, como uma forma de progressão de carreira. Então, tem muita gente que ainda se apega ao título. Então, eu acho que o título é importante, desde que a pessoa ganhe uma maturidade, uma consciência de que a liderança, a atitude e o que a gente espera, ela está desacoplada desse título, né? Porque, trazendo exemplo para minha própria carreira, em vários momentos eu fui líder sem ter cargo. E eu tive que estar muito maduro para exercitar isso, né? De ter atitude de liderança, mas não necessariamente ter um rótulo. Então, eu não acredito que liderança é um cargo, ele está para além disso, mas eu também vejo, sim, como uma forma de organização muito importante dentro de uma instituição, de um título, de um reconhecimento. Mas é super importante a galera desacoplar, assim, ter uma visão de maturidade sobre isso, sabe? Sim, total. Eu acho que um grande poder exercido pela liderança fora do cargo, né, é de gerar movimentos, capaz de gerar movimentos na organização. Então, por muitas vezes, meu posicionamento na organização não foi liderando um time de 20, de 30 pessoas, mas sim jogando lateralmente numa área de governança, numa área que gera modernização dentro da empresa, né? E ali é costurar os temas entre áreas cross, é unir pessoas certas na hora certa e conseguir dar direção para elas, né? Tudo em inglês fica mais bonito, né? Então é o take the lead, né? Então toma a liderança, assume a liderança e gera o movimento que você precisa, engajando as pessoas, também entendendo se você está envolvendo pessoas demais, o movimento vai começar a ficar lento, né? Para transportar tanta gente assim. Então, acho que é muito de reconhecer esse cenário, entender os stakeholders que estão em volta de você, quem você consegue influenciar diretamente, quem você influencia indiretamente, e o que é um círculo de preocupação, que você às vezes fica ali olhando muito para essas preocupações de que você não controla, né? Uma crise econômica ou novas tecnologias emergindo e deixando você um pouco para trás. Você não controla isso, né? E se você ficar muito concentrado nesse ciclo de preocupação, você acaba perdendo influência, você acaba perdendo seu poder de se movimentar, né? Então, cada vez mais se controlar naquilo, se posicionar naquilo que você controla, né? Nas suas ações, na sua fala, nas pessoas que estão mais próximas de você, para a partir disso começar a gerar esse movimento. E aí você vai ver a coisa acontecendo. Massa, massa. Pô, o Rica falou uma parada legal e tem um pouco de relação com isso que você trouxe, Antônio, que eu queria até fazer um link, assim, e ouvir o que vocês acham a respeito, né? O Rica falou sobre presença e você estava falando sobre isso. E a gente está discutindo se liderança é um cargo ou se é uma atitude, né? Cara, nos últimos 6 anos, a gente viu o mundo mudar, né? Pro remoto. Como é que vocês enxergam isso, assim, de liderança por atitude, sem estar num cargo, mas estando presente? O que significa a presença da liderança para vocês, assim, sabe? Acho que tem até um conflito geracional aí que se coloca no dia a dia das empresas, né? A gente vê lideranças, pessoas de alto escalão das organizações com mais de 50, 60 anos, às vezes até tentando forçar uma volta ao presencial, e as pessoas, os mais jovens, não querendo esse retorno completo, pelo menos. Cara, é difícil para quem não nasceu no digital fazer esse movimento, criar essas conexões. Eu tenho muitas lembranças dos meus tempos de consultoria em que eu estava dentro do cliente e eu via aquele stakeholder principal lá passar e eu ia atrás dele para tomar um café. Tipo, a pessoa estava indo tomar um cafezinho, eu ia atrás para tomar um cafezinho junto e já trocar uma ideia. Como que eu faço isso no virtual? Eu tenho que ser muito mais intencional nos meus movimentos. Eu preciso planejar, eu preciso
criar momentos de conexão, eu preciso criar, a gente usa alguma ferramenta de bate-papo, um Slack, um Teams, como que eu crio espaços para esse propósito de não estou falando de trabalho, mas estou falando de trabalho. E eu acho que tem algumas soluções interessantes, esses ambientes virtuais que criam, é uma saída que é interessante, mas a intencionalidade é muito maior. E o esforço é muito maior. Acaba que o dia pode se tornar um pouco mais cansativo, porque tu tem que ir atrás das pessoas. Eu não consigo mais encontrar alguém no corredor. Eu tenho que ir ao encontro dela na maneira digital. Mas é possível criar, sim, esses ambientes dentro das organizações. Por exemplo, marcar uma reunião, tem um espaço ali de 5 minutos antes de começar a reunião, onde tem uma conversa mais fluida, que tu vai entendendo as pessoas que estão ao teu redor, conhecendo melhor elas, para criar estratégias de aproximação e de conexão para conseguir influenciar de alguma forma. Eu vejo como uma saída. Assim. Eu tenho refletido também, assim, sobre essa questão de gerar conexão com o time, né? O que é estar no presencial e perder o presencial, que é a minha posição hoje. A empresa que eu presto serviço, né, que é uma indústria farmacêutica gigante, está começando a fazer um movimento de volta e saíram de 2 vezes da semana no presencial para 3 vezes na semana do presencial. E eu sou o único remoto ali, eu faço visitas esporádicas para São Paulo. Eu parto de um princípio também que o trabalho é um lugar para a gente exercer a nossa profissão, exercer a nossa função, entregar valor, né, e não necessariamente um lugar para criar relação de amizade. Eu posso escolher trabalhar com algumas pessoas, ter uma relação profissional e escolher o meu grupo de amizade na minha vida pessoal aqui. E acho que hoje o trabalho remoto dá a oportunidade da gente fazer isso também, né? Mas tudo está muito interconectado, porque é possível criar uma relação forte no virtual. Eu hoje, por exemplo, com o personal trainer que eu faço, eu não conheço ele, mas eu troco muita ideia, eu mando vários áudios falando de coisas profundas além do treino, né? Então, eu tenho uma relação profunda com ele de amizade, de parceria, de lealdade, né? E enquanto isso, algumas pessoas estão próximas presencialmente, ou você vê relação de escritório, as pessoas estão sentando do lado da outra, mas estão fazendo reunião online o dia inteiro, né? Ou estão ali, com as pessoas por obrigação, mas talvez até sendo muita dispersão para o lado delas e não conseguindo ser tão produtivo assim, né? Então, onde está esse equilíbrio? Até onde é real, até onde não, né? Estaria esse equilíbrio no propósito e na visão unificada de para onde estamos indo? Porque se a gente está todo mundo dentro de um escritório presencial, se conversando, mas a gente está... Eu já passei vários dias dentro de escritório que eu não conversei com a pessoa do lado porque era o dia inteiro na reunião online com pessoas em outros lugares do mundo. Então, o propósito conecta as pessoas. E aí, a gente tem um monte de organização que tem vários objetivos, várias frases bonitas nas paredes, mas que no dia a dia a execução está desacoplada, as pessoas estão correndo, apagando incêndio, fazendo o possível para entregar um escopo, às vezes, impossível. Então, quando a gente começa a refinar, a direcionar esse fluxo, essa capacidade dos times de colaboração, essa conexão ela acontece. E aí o virtual funciona muito bem. Como tu trouxe o exemplo do teu personal trainer, tipo, vocês têm um objetivo em comum. Tu tem uma conexão com ele por causa de um objetivo. E atrás desse objetivo, vocês vão se conectar, conversar, dialogar e colaborar para chegar naquele resultado. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tenta fazer com os nossos clientes, né? Tipo, como que eu saio de algo abstrato, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, para um caminho mais fluido, seja com OKRs ou com qualquer outra estrutura de organização, mas que eu tenha quais são as iniciativas que estão sendo trabalhadas nesse momento, o time sabe, está alinhado, e isso gera a conexão, faz com que as pessoas estejam juntas e se apoiem e colaborem, não sejam só entregadores de tarefas. Boa, boa, boa. Eu acho que a experiência diferente que a gente tem, assim, né, do tema e de vivências diferentes ali, pode colocar a gente num desdobramento de vários lugares, né, cara? Apesar de ter muita conexão com o que vocês falaram, assim, e aí antes que que a galera que vai nos assistir ache que a gente tá criticando um modelo de trabalho remoto ou presencial, e não é esse o objetivo, né? Mas eu acho que passa pelo tema central, né? Eu acho que a liderança, ela
se desdobra nesse caos, assim, né? De alguém que, para fora do cargo, consegue ter, de certa forma, uma presença que não seja necessariamente física, mas que consiga influenciar um modelo de trabalho, um modelo de organização, um modelo de propósito, um modelo de vivência, né? O que é mais importante para a gente? Cara, nós vamos olhar para a presença da galera que está aqui na empresa, ou nós vamos olhar para os resultados e para a eficiência, né? Nós vamos olhar para o quanto a galera está comprometida com os nossos objetivos, ou vamos nos preocupar com coisas pequenas como bater ponto, saca? Então, na minha carreira, eu mesmo que nasceu de uma carreira técnica, eu nunca consegui ficar distante desses dilemas, assim, por exemplo, né? Então tem muita relação com o que a gente está discutindo, né? Como é que a gente conecta ser líder independente de ser cargo, como é que a gente conecta presença sem estar fisicamente com movimentar as coisas, assim, como é que vocês enxergam isso? Total. Então, hoje, pensando num ambiente onde eu passo a maior parte do tempo, né, nesse meu cliente, eu por ser o único remoto, né, mais quase 100% por remoto, eu consegui, nas minhas idas presenciais, criar um elo muito forte com eles. E vejo, por exemplo, que a gente chegou a um nível de parceria e de se ajudar, que na última reunião que a gente estava fazendo com a Global, a gente percebeu que a começou a apresentar, ficou nervosa, daí o já entrou, deu um tempo para ela poder respirar, então ele cobriu ela enquanto isso. Daqui a pouco, eu que estava remoto também consegui complementar um amigo que estava lá presencial e não estava conseguindo também trazer o potencial dele, né? Então, você vê um time em alta colaboração, né? Todos alinhados com o mesmo caminho, querendo que um eleve o outro ou cubra o outro. Então, essa presença ela pode se fazer real mesmo à distância ou de uma forma híbrida, né? Porque por mais que a volta do escritório está acontecendo e é fato, as pessoas estão indo mais para o presencial, mas o trabalho, grande parte do trabalho acontece no digital, porque é um trabalho do conhecimento. Por isso a gente fala do organizar o invisível, né? Como a gente organiza o seu conhecimento com o conhecimento do Rica, com o meu conhecimento, com o conhecimento de 700 pessoas trabalhando de uma organização com o mesmo ritmo, com a mesma direção, né? Então, esse ambiente virtual tem que ser muito bem fomentado e construído. E aí eu percebi também ao longo do tempo que mesmo eu trabalhando de longe, né, eu trabalhando totalmente remoto e a maior parte das pessoas ali com uma convivência, né, pessoal, mais no dia a dia, mas muitas das minhas formas de trabalho começaram a se espalhar para eles. Até, por exemplo, formas de fazer reuniões mais curtas ou acreditar num trabalho assíncrono, né, poder potencializar o trabalho assíncrono para diminuir essa carga de reuniões. Então eu vejo que meio que não seria uma liderança por exemplo, mas eu gosto de chamar de pace setting, né? Quem vai ditando o ritmo, né? Eu sempre dito meu ritmo mesmo no online e prefiro, né, inclusive, me destacar no online para eu não ter que me deslocar tanto assim para ter uma presença, né, totalmente ali no dia a dia e conseguir estar presente mesmo estando online, né? Ocupar os espaços, preencher os espaços, acho que esse que é o caminho também. Acho que é importante isso, porque a pandemia meio que obrigou todo mundo a se dar conta de que dava para continuar fazendo o trabalho remoto, né? Acho que tem uma grande diferença entre os nômades digitais e trabalhar de qualquer lugar. A gente tem uma estrutura, tem uma estrutura decente, com uma qualidade de áudio decente, de vídeo decente. Eu vejo muitas pessoas trabalhando remoto com câmeras sempre fechadas. Eu entendo que tem contextos, tem momentos que a câmera precisa estar fechada, a pessoa não está bem, ou a qualidade da internet não é boa. A gente vive num país continental que tem muitos problemas de conexão. Então, pô, às vezes eu preciso desligar minha câmera porque minha internet está falhando. Mas o quanto mais possível a gente tá ali se olhando, mesmo que não seja aqui fisicamente como estamos hoje nessa sala, quantas das nossas conversas filosóficas já não foram online, né? E agora a gente está aqui no mesmo tom, porque é isso, é o olhar, é a confiança, é um suportar o outro, é tá de verdade interessado em construir algo a partir daquela conversa. E aí eu acho que a provocação agora é assim, a gente tem conversado com muita gente, entrado dentro de muitas organizações. Quais são os hábitos, as práticas de liderança que já deveriam ter morrido, já morreram, mas continuam sendo usadas, que a gente anda vendo por aí? O que tu tem para dizer com isso, Tony? Nossa, o discurso de alta performance acho que é algo que tem que cair por terra, sabe? Chega disso também.
né? Eu gosto muito de ver a produtividade nesse lugar onde você abre espaço na mente, né? Abre espaço saindo do seu ambiente de trabalho e indo fazer um exercício físico, movimentando o corpo, cuidando da sua saúde emocional. E a partir disso você consegue ter uma produtividade, uma assertividade nas respostas, porque você tem mais essa clareza mental, né? Enquanto o discurso da alta performance, né, começa a colocar um estado de competitividade absurdo dentro da organização e muitas vezes desleal. Porque a gente está tratando de pessoas em condições muito diferentes, né? E aí, quando começa a comparação, quando começa esse tipo de corrida até o ouro, acaba atropelando e negligenciando vários temas, principalmente de saúde mental, né? E vai esticando o sistema mais do que ele consegue suportar. Então, eu acho que alta performance é um termo que a gente já pode até enterrar ele e começar a olhar para a produtividade com um carinho a mais, com uma posição de cuidado das pessoas, né? E colocar as pessoas no seu lugar de potência. Que todo mundo tem o seu lugar de potência, né? Qual líder consegue extrair o lugar de potência da sua equipe? Perceber, ouvir e extrair, né? Legal, legal, cara. De certa forma tem uma conexão até com o que eu acho, assim. Eu tenho uma leitura de que é muito natural que, assim, geralmente líderes, seja líderes por influência ou líderes em posições ali dentro de uma organização que estão começando, passam por momentos de insegurança. Seja insegurança do teu próprio potencial, seja insegurança do ambiente que ele está inserido, né? Seja insegurança por uma comunicação cheia de ruídos, que não tem clareza do para onde vai, do que precisa alcançar. E aí, geralmente, esses líderes tendem a puxar mais a microgestão, o controle mais em cima das coisas, que tradicionalmente era um modelo de trabalho onde, inclusive, eu aprendi a trabalhar, né? Com certeza, no meu início de carreira ali como líder, muitas vezes eu fui um microgestor, né? Mas num lugar onde tinha muita insegurança de... Cara, se eu não entregar isso aqui, não vai ter resultado e eu vou ser julgado por isso. Então, essa insegurança, mesmo para líderes mais maduros, eu acho que nos últimos anos ela foi um dos motivadores para cobrança, que eu acho que conecta muito com o que você falou, Tony. Assim, eu acho que esse excesso de cobrança leva a pessoa a ter ruídos ali sobre saúde mental, né? E aí eu conecto isso muito com essa falta de confiança e segurança sobre as coisas bem alinhadas, né? Então, pegando o gancho do que você falou ali, cara, se você tá num ambiente onde mesmo você tem uma baixa senioridade na liderança, ou alta senioridade, mas as coisas estão bem alinhadas, as coisas estão bem claras, você começa a olhar para compromissos, para responsabilidade, para desenvolver as pessoas sobre autonomia com responsabilidade e menos com aquela insegurança, né? Eu acho que esse lugar de insegurança, ela leva a gente para um lugar muito ruim sempre, assim, que seja de microgestão, que seja de micro acompanhamentos no dia a dia. Pelo que eu vi assim do mercado, cara, sempre que você tá num ambiente de baixa confiança ou de insegurança, ele te remete para esse lugar de muito controle. E aí esse lugar de muito controle, ele é muito visto com modelos mais tradicionais, com modelos mais passados, como a gente enxergava gestão de pessoas ou liderança de pessoas numa fábrica, né? Que o cara tem que chegar, bater o cartãozinho do ponto na parede ali. Então, se eu pudesse resumir a resposta, eu olharia para isso, assim, sabe? Cara, insegurança e falta de confiança num ambiente hoje talvez seja o que mais leva à liderança ou mais... para além da liderança, inclusive as pessoas terem comportamentos que remetem a um modelo muito ultrapassado, assim, sabe? Legal. E tem a gente fala de visibilidade dos objetivos, da empresa como um todo, mas... Cara, quem são as pessoas que estão ao teu redor? Quem são os teus liderados? Quem são os teus líderes dentro de uma organização? Quais são os objetivos dessas pessoas? Quais são as conexões entre elas? Essa teia de relacionamento. Ao longo dos meus anos de consultoria, eu entrava dentro de clientes, caía dentro de algum time. A primeira coisa que eu fazia sempre era fazer uma dinâmica simples de papéis e responsabilidades, para que as pessoas... Eu cheguei em lugares que as pessoas trabalhavam junto há 3, 4, 5 anos e eu fazia essa
dinâmica e sempre saía alguma coisa do tipo, nossa, eu não sabia que tu fazia isso. Ou, nossa, eu achava que tu fazia isso e eu esperava isso de ti e tu não me respondia. E eu ficava brabo. Então, assim, o atrito, ele parte de um lugar de desalinhamento. Aí a ausência de confiança parte de um lugar de desalinhamento. Uma das coisas muito simples para mim, faz parte de mim, é quando eu chegava num lugar e assim, eu sou o Ricardo, eu vou ter esse papel e o que eu espero de ti é isso. O que tu espera de mim? O que eu posso te dar é isso daqui. Então, esse tipo de alinhamento já começa a reduzir as barreiras, os atritos, as dependências e as inseguranças. Mas as pessoas têm muito medo. Tudo está relacionado à questão estrutural do país. A gente tem medo de demissão, a gente tem medo de ficar sem trabalho. Então, tem essa coisa do antigo ainda ocupando muitos cargos de liderança, muitos cargos altos de empresa. Tipo, uma das frases que eu mais ouvi ao longo da minha carreira dentro dos clientes era comando e controle. E aí, como que a gente sai, né, desse comando e controle para um lugar de... Eu preciso dar autonomia para os meus liderados. Eu preciso receber autonomia da minha liderança para que eu consiga brilhar, para que eu consiga entregar resultados de uma forma mais eficiente, mais efetiva. Então, tem um vale que precisa ser atravessado aí. E essa confiança, eu entendo assim, frameworks mais engessados, mais rígidos, eles podem até ser necessários para esses momentos de transição, tá? Tu não vai sair de uma estrutura rígida de comando e controle para um lugar de autonomia e colaboração de forma mágica. A gente não é ensinado a trabalhar com colaboração nem na escola, nem na faculdade. Na maioria dos cursos de pós-graduação é competição. E aí tu chega no mercado de trabalho, é competição. Tem que pisar em cima do amiguinho. Só que não. Tem que ter espaço para todo mundo. O Tony é uma pessoa que me faz ver sempre a abundância ao invés da escassez. Eu acho que esse é um caminho interessante de... Eu via muito a escassez nos tempos de comando e controle. Eu preciso controlar isso porque senão não vai dar certo. Ou considerar que todas as pessoas que estão ao nosso redor são imaturas. Tipo, o time não tem maturidade para isso, não tem maturidade para aquilo. Será que não tem mesmo? Será que se a gente não der espaço, não der um objetivo, o desafio e deixar as pessoas trabalharem, elas não vão crescer? Não vão se dar bem, né? Essa maturidade se cria, né? E quando a gente começa a olhar mais, assim, os comportamentos humanos, comportamento de grupo, a gente começa até a atravessar essas barreiras para poder gerar maturidade dentro do time que você tá, do grupo de trabalho, né? Me veio até um caso aqui na mente agora de um momento onde a gente estava sem estrutura. Então, era uma falta total de estrutura, porque a empresa se modernizou, enxugou a estrutura, as pessoas estavam em posições novas, time se unindo, time se separando. E no time que eu caí, tinha uma outra grande consultoria ali também posicionada como parceiro. E a gente foi fazer um projeto junto, com 4 pessoas. E nisso não existia confiança, que é a base da pirâmide, né? Era uma relação nova, começando a ser construída, o caos estabelecido e alguém precisava emergir com alguma resposta para esse caos, né? Então, sabendo disso... eu percebi já alguns movimentos usaram a retrospectiva para criar uma armadilha, assim, de vamos fazer uma retrospectiva, mas para falar o que você deve fazer e o que você não está fazendo, né? Então, meio que maquiou uma prática ágil para conseguir fazer um comando e controle, né? Mas mesmo me sentindo encurralado na situação, percebendo, eu causei o conflito, né, necessário para a gente começar a discordar, concordar, achar os pontos, achar quem que estava ali, talvez com outro senso de urgência diferente do grupo, né? Então, acho que quando você começa a detectar que já não tem confiança no grupo, talvez provocar um conflito, né, em vez de dar aquele... acho que naturalmente meu modo iria, tipo, dar um passo para trás, espera, né, ver o que vão fazer. Mas acho que por perceber essa ausência de confiança, a minha ação foi gerar um conflito intencional para começar a construir essas pontes de confiança, né? Eu acho que esse é um dos caminhos quando você está consciente na construção de uma maturidade, né? Facilitar a conexão. Eu acho que gerar o conflito... Tem muita gente que tem medo de conflito, né? Acha que é uma coisa ruim. E, na verdade, as coisas emergem de um conflito de ideias, de um embate de ideias, quando a gente para de querer escutar só aqueles que pensam iguais a gente. Tipo assim, é muito bom que o conflito venha e traga um contraponto à tua forma de pensar. É um lugar de avanço pra gente. E aí, é nesse tipo de ambiente que a gente faz emergir a inteligência coletiva dos grupos, né? Então,
Tu constrói a confiança mostrando que todas as pessoas estão ali dando a sua ideia, que sua ideia é valorizada, as pessoas estão sendo escutadas, respeitadas. Então, a inteligência coletiva também é um ponto muito importante para que essa evolução aconteça e as coisas fluam. Ok. Cara, liderança, e aí é muito a minha forma de pensar como líder, tá? Liderança que corre ou tem medo de conversas difíceis e que corre de fazer boas provocações, para mim ele perde um grande poder de influenciar pessoas e de desenvolver pessoas, e ele perde uma das principais ferramentas, assim, sabe? Então eu não consigo conceber estar numa posição, seja ela de cargo ou de inserido por influência em algum lugar de liderança, que não seja ter conversas difíceis e provocar. Porque você está lidando com pessoas, sabe? Então, assim, pessoas têm a sua complexidade o suficiente para estarem nesses lugares ali de provocações, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento, mas também de, às vezes, conversas difíceis, assim, saca? Então, sei lá, é a minha forma de pensar. Eu acho que líder que foge de conversas difíceis e de fazer boas provocações, eu acho que ele tá fazendo coisa errada, assim, sabe? Sim. E assim, acho que por mais que tem vários estilos de liderança, né? Eu acho que isso vem muito para poder ajudar a gente a trocar o nosso estilo de liderança conforme o momento pede, né? Então, por exemplo, o meu estilo de liderança nunca é ser um líder coercivo que vai falar é assim que a gente vai fazer, esse é o caminho, vamos executar. Né? Mas no momento como esses que eu citei agora de caos, o caos pede uma resposta imediata, o caos pede uma resposta firme. Né? E eu dei uma resposta firme ali para o time que estava ainda sem saber para onde ir, como a gente ia distribuir aquela energia de trabalho que a gente tinha para fazer a transformação na empresa. E eu vi que causou algumas feridas. Algumas pessoas falaram, poxa, mas você nem alinhou comigo antes, mas acabou não... A gente não teve tempo de conversar e todo mundo concordar, né? Então, assim, de novo, são movimentos conscientes, né? Há um momento onde eu vi que precisava de uma resposta firme e rápida, eu entreguei. Né? E logo na sequência disso, já voltei para o meu lugar de voltar a criar relações, de também criar mais espaços para cocriação, onde é o lugar onde eu jogo melhor, onde eu costumo promover mais mudança, né? Mas acho que essa habilidade de saber quando sair da sua zona de conforto de liderança e ir para um espaço, talvez, mais de coaching, ou esperar a coisa acontecer com boas perguntas, ou voltar e ir para um espaço mais de setar qual que é o ritmo, ir fazendo primeiro e vendo o time, né, seguindo o seu ritmo e aprendendo por conta própria. Então, acho que esse é um grande benefício, né, de conhecer os cenários, os estilos que você pode usar ao seu favor, né? Como vocês usam isso no dia a dia? Cara, eu por estar inserido há muito tempo no mercado, assim, eu consegui enxergar claramente os momentos onde eu preciso desenvolver para que a pessoa aprenda a tomar decisões e abordar caminhos, e momentos onde eu não tenho muito tempo para desenvolver, né? E aí, esse momento que não tem muito tempo para desenvolver, você precisa tomar uma decisão, né? Eu tenho um grande amigo, assim, que a gente pareou por um tempo e foi meu líder, que ele tinha uma frase muito boa, assim, que ele falava, cara, agora é o momento da gente seguir, depois a gente volta para lamber as feridas, entendeu? Então, tipo, era meio assim, cara, quando a gente precisava tomar uma decisão rápida, porque naturalmente, quando você tá numa posição mais estratégica, você consegue ter um olhar ali de, cara, isso aqui, pô, é o que você falou, precisa tomar uma decisão e depois eu assumo esse papel e depois a gente volta para botar os band-aids onde precisa, lamber as feridas, né? E eu acho que isso não pode ser uma constância só. E eu consigo enxergar, né? De tipo, eu hoje, como um líder, eu tento ao máximo não estar nesse lugar de estou tomando a decisão sozinho, né? Toda oportunidade é uma oportunidade para construir e distribuir liderança, né? Eu acho que esse exercício ele precisa ser constante na cabeça de um líder de falar, cara, agora eu estou decidindo ou agora eu estou construindo e distribuindo essa liderança. Então, eu tento sempre transitar e navegar nesses lugares, né? E até mesmo quando eu estou decidindo, eu tento sempre buscar a oportunidade de distribuir a minha decisão e de que ela seja colaborativa e que desenvolva alguém. Então, eu tive cases na minha carreira de, por exemplo, eu gostava de falar para minha galera, né? O dia que eu for embora daqui, você tem que estar pronto para sentar na minha cadeira, né? Então, eu fazia questão de que nesses momentos, por exemplo, onde eu estava decidindo de trazer o meu substituto, de trazer as pessoas que eu estava mentorando para esse lugar e falar, galera, a situação era essa, a situação é essa, eu tenho que tomar essa decisão, mas é legal vocês terem consciência do caminho que eu estou seguindo,
pra vocês entenderem que em algum momento vocês vão passar por isso também, sabe? Então eu acho que é uma mescla dos dois aí, sabe? Que até em momentos onde eu tive que ser mais incisivo ali, tomar decisões rápidas, eu busquei a oportunidade de trazer alguém pro lado e falar, ó, bicho, tá vendo como é o meu dia a dia aqui? Tá vendo como minha cadeira é quente de vez em quando? Então me ajuda aqui. Eu acho que tu trouxe 2 pontos que são cruciais pra mim, que fazem parte da minha personalidade, que são coisas que eu não abro mão de maneira nenhuma, que é uma comunicação clara. Eu sempre tento trazer a colaboração. Eu sou muito, muito, muito norteado por colaboração, trabalho em equipe, mas é óbvio que tem esses momentos que não dá, que tem que tomar decisão, tem que ser rápido, mas como que a partir disso eu alavanco a minha relação com os liderados. Então, assim, eu precisei tomar uma decisão, eu precisei fazer uma guinada, eu precisei tomar uma direção diferente. Meu primeiro instinto é eu volto pro time e explico por que aquilo aconteceu. Tipo, eu não deixo as pessoas no vácuo esperando alguma resposta por tempo assim, não, olha, tomei essa decisão por causa disso, disso, disso. Perdi nessa discussão aqui, sei lá, um stakeholder tal foi mais tava com mais poder do que eu naquele momento, não deu para negociar, a gente vai ter que ir por esse caminho, mas vamos tentar diferente da próxima vez, ou vamos na próxima reunião, vamos ver como que a gente pode ir, sabe? É como que eu trago. Eu acho que mostrar essa vulnerabilidade também, de não ser assim. Eu já estive em papéis, acredito que como tu, de, assim, tipo, de as pessoas esperarem que tu tenha todas as respostas porque tu tá num papel alto hierarquicamente. E não é esse o lugar, tipo, não é ter todas as respostas. Eu acho que é saber fazer perguntas melhores e saber direcionar. Então, acho que tu trouxe esse ponto e o ponto de trazer as pessoas para junto na hora da decisão, na hora da decisão não, depois que a decisão foi tomada, né? Mas de qual é o meu estilo, como que eu faço para essas pessoas se desenvolverem e eu conseguir sair daqui. O ponto é como que eu faço para poder sumir desse lugar e tudo continuar funcionando, esse time continuar existindo sem uma dependência o líder controlador que toma conta de todos os processos, que tá ali sempre presente. Não faz sentido. Na minha visão, essa pessoa não faz sentido. Então, assim, nos meus trabalhos de consultoria, assim, eu quero desaparecer em algum momento. Eu não quero que eu seja visto como um ponto de encontro, sempre as informações têm que estar comigo. Como em qualquer atuação de liderança, eu acho que esses 2 pontos que tu trouxe na tua fala, eles são norteadores para mim. Nossa. É me tornar obsoleto em algum momento e comunicação fluida e transparente com as pessoas que estão trabalhando comigo. Nossa. Cara, e tá aí, você me deu um gancho legal aqui de uma parada. E isso pode ser bem profundo, inclusive, assim. Mas vocês acreditam que o líder tem que ser o cara mais inteligente da sala? Nossa, não. E é muita prepotência, né? O cara se colocar nessa posição e uma cobrança interna, porque liderar também é muito solitário, né? Então, muitas vezes, o próprio líder, por se cobrar tanto, ele quer assumir esse lugar de eu tenho que ser o mais inteligente da sala, e é aí que acaba entrando num momento disfuncional. Porque, às vezes, um líder, quando ele dá uma sugestão para o seu time, muitas vezes, dependendo da maturidade do time, de como é essa relação, a sugestão desse time já movimenta muita gente para começar a fazer aquilo como se fosse uma ordem, né? Então, eu acho que o líder tem que tomar muito cuidado em como ele vai sugerir, em como ele vai demonstrar o conhecimento dele, a direção dele, para isso não começar a gerar movimentos desnecessários na equipe, né? Não começar a desnortear a equipe com isso. Mas também se colocar nessa posição de quão solitário é liderar um time, né? E não, muitas vezes coloca o líder numa posição de não posso ser vulnerável, né? Então, tomando conhecimento disso, eu acho que o líder tem que ir para um caminho de se conectar com outros, se conectar com outro ecossistema, com líderes de outra indústria, de outra área, para a partir daí começar a entender, né? Poxa, o quanto que eu estou conseguindo passar meu conhecimento para frente, o quanto tenho que extrair conhecimento deles, né? O quanto outros líderes estão fazendo isso para transportar conhecimento dentro da empresa, porque a ideia é transportar, né? Pegar um conhecimento de um time multidisciplinar, como você faz isso circular? É transportar conhecimento deles. Aí você vê que o seu conhecimento fica pequeno perto dessa inteligência coletiva que tem no grupo.
E tem muitas pesquisas sobre liderança ou liderados que mostram que uma das principais dores das pessoas é que elas consideram que seus líderes não sabem delegar direito. Então, esse é um gap gigante do mercado, porque tem essa cobrança, acho que tem a estrutura hierárquica que cobra por tu saber as respostas, tu dar a direção certa, porque tu é a pessoa naquela cadeira. Então, assim, até certo ponto, tu tem que ter setar o pace, como tu falou, setar essa velocidade, esse ritmo, mas como que a gente permite que a inteligência coletiva aflore e as pessoas se sintam confortáveis? É isso que tu falou, cara, de a pessoa é o líder, ele fala uma coisa e aquilo vira lei. Nos times de tecnologia, aproveitando a tua presença aqui, Jay, tipo, quantas vezes um tech lead ou a pessoa mais sênior, o dev mais sênior da sala dá uma estimativa ou fala alguma forma de fazer e ninguém questiona porque foi a pessoa mais sênior. E aí, naquela parte de fazer combinados, fazer alinhamentos, às vezes eu chegava até para os júniores e dizia assim, cara, eu não quero que tu fique quieto na hora da reunião de planejamento, dá a tua opinião, vai lá, acredita em ti e também alinhar com as pessoas mais sêniores de não chega atravessando tua opinião. Tipo, ouve primeiro, vamos construir junto, tu tem a tua opinião já moldada, mas como que a gente escuta os outros primeiro e aí constrói algo novo a partir daquilo? Nossa. Cara, eu acho que eu armei uma armadilha bem feita aqui. O Tony gosta de falar que eu sou bom de fazer provocações, né? Mas vocês chegaram no lugar onde eu queria que vocês estivessem, assim, com essa provocação, sabe? Eu concordo muito com tudo que vocês falaram, mas eu vou pegar o gancho de uma coisa que tu falou, Rica. Vamos colocar no papel do líder agora, né? O cara que tem uma liderança muito forte de personalidade, de criação e está num cargo de liderança também. O mercado vai cobrar ele de ele ser o cara mais inteligente da sala, né? Como é que ele lida com isso? Como é que ele constrói isso sem cair num lugar de saúde mental, sem cair num lugar de muita cobrança? Porque eu vou fazer pedir uma licença poética aqui, mas no passado eu via muito isso, né? O líder, ele é o meio do sanduíche. Sempre tem gente abaixo com muita expectativa pressionando de baixo para cima e sempre tem gente em cima do líder pressionando de cima para baixo. Então essa cadeira solitária é o cara que tá no meio do sanduíche ali, que para cima ele é cobrado de ser o cara mais inteligente, né? Ele tem a sua autocobrança pela tua competência também, né? Então, como é que vocês enxergam isso depois que eu armei a Sarapuca e trouxe vocês para esse lugar de olhar para o líder que vai se cobrar por, cara, às vezes ele não tem todas as respostas e ele vai falar, poxa, um cara mais júnior aqui me perguntou, né, o tech lead do time lá, o júnior perguntou para ele como ele resolveu um problema e ele ter a maturidade suficiente de demonstrar fragilidade e falar assim, cara, não sei isso, vamos aprender junto. Como é que vocês enxergam essa Arapuca armada aí? Nossa, sim. Pô, me vem na cabeça, acho que agora é muito mais um tema de personalidade, né? De como a pessoa se comporta diante dessas adversidades que vão aparecer, né? E acho que um tema que tem que ser olhado é o ego, né? Então, acho que cada vez, quanto mais o seu ego sobe, mais você desce no fim das contas, né? E o movimento contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais o seu ego desce, você sobe, porque você vai começar a envolver as pessoas, você vai começar a sair dessa posição e querer aprender, se colocar numa posição de curioso, né? Então, eu acho que a partir daí é a chave, assim, é começar a fazer esse movimento de como que eu vou expandir, como que eu vou liderar através dessas pessoas que estão em volta de mim e ampliar essa influência. Talvez diminuindo o meu ego vai ser o primeiro ponto para eu conseguir me mostrar vulnerável e deixar emergir da mesa, sabe? Eu acho que seria um prazer para a equipe conseguir ensinar uma coisa para o seu liderado. Então, se coloca nessa posição também de aprendiz, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu concordo totalmente. Tipo, liderança servil e a ideia de como que eu demonstro vulnerabilidades, abro esse espaço de diálogo com o meu time, com os meus liderados, para que seja uma caminhada conjunta. Eu acho que dá pra gente dizer assim, nós estamos em posições da organização, posições diferentes da organização, mas o nosso objetivo, ele é único, ele não é... O objetivo não tá na relação líder-liderado, ele tá na relação
de resultados que a gente está buscando, de qual objetivo a gente está tentando alcançar. Eu estou em alguns fóruns que o meu time não tá. Essa é a diferença. Então, várias vezes eu já fiz essa, tipo assim, de sair de... Eu tenho uma reunião, cara, tech lead ou a pessoa, o head de marketing lá, pelo amor de Deus, me dá uma luz, eu tô entrando nessa reunião e eu contar com a ajuda das pessoas para chegar num lugar melhor. Acho que esse é o ponto principal, assim. Por isso que é tão importante, mesmo no virtual, mesmo com a gente não conseguindo fazer, pô, quando era no presencial, quase todo dia é para happy hour, vai para restaurante, almoça junto com as pessoas. Hoje não, eu não tenho mais isso. Então, como que eu construo essa rede de eu preciso que essas pessoas confiem em mim e eu preciso confiar nelas de alguma forma, para que essa dinâmica do eu não posso ter medo de dizer para ela que eu não sei. Não é, isso não pode ser uma escolha. Porque eu vou me ferrar com esse jeito. Eu vou ir pro burnout. Não é o meu time que vai ficar... Meu time vai ficar fritando em algum lugar. Porque o líder não tá respondendo da forma como espera. Mas o meu caminho é o burnout. Se eu for nessa direção. Não tem outra direção. Sim, boa. Pensa igual, cara. Assim, eu acho que ao longo da minha carreira, uma das coisas que eu mais exercitei e como desenvolvimento foi o autoconhecimento, assim, sabe? Eu acho que eu vim me construindo líder nesses 20 anos, assim, eu nunca fui pronto, né? Eu lembro que no início da minha carreira havia muito aquele dilema de a pessoa nasce líder ou ela pode ser treinada, né? E ou principalmente na área tech, tem um paradigma muito interessante que é um bom técnico, ele sempre vai ser um bom líder, né? Tipo, aquele cara que é o sênior do time e que responde todas as perguntas, automaticamente ele tá credenciado a assumir a faixa de capitão e tá numa posição de liderança, né? E ao longo da minha carreira eu vim nesses exercícios constantes de, cara, como é que eu gero um autoconhecimento a ponto de eu entender os meus momentos, de entender as minhas estruturas, né? Esses dias eu ouvi uma frase muito legal, assim, do Paulo Vieira no podcast do Mano a Mano, lá do Mano Brown, que ele falou assim, que tem coisas estruturais que a gente é treinado para nunca parar, né? Tipo, cai, levanta, nunca parar. E aí se conecta muito com isso, né? Com o que você trouxe de, pô, em que momento o líder precisa aprender ali se o ego dele tá sobressaindo mais do que deveria, né? Em que momento ele pode ser transparente o suficiente para chegar pro time e falar, cara, não tenho a resposta para isso, mas vamos tentar achar junto, né? De tipo, sim, cara, de demonstrar essa vulnerabilidade, ou até de, pô, não tô bem hoje, cara, vamos pular nosso one-on-one aqui, minha cabeça... Pô, uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça um tempo atrás foi o Tony falar assim, cara... Tua cabeça precisa estar boa para você lidar com a cabeça dos outros, sabe? Tipo, então, esse exercício de 20 anos dessa construção veio nisso, assim, sabe? Acho que todo líder, ele precisa ser um autocrítico da sua postura como líder, né? Ele precisa ser o seu principal crítico, mas desde que ele esteja preparado para receber críticas, né? Porque se ele estiver num lugar de muita imaturidade, de receber porrada... ele vai ser aquele cara que automaticamente vai cair num problema mental ali, vai entrar em parafuso, né? Então, assim, acho que o primeiro exercício da liderança é sempre criar casca, né? Falar assim, cara, as pessoas vão gostar de mim e vão ter pessoas que não vão gostar de mim e tá tudo bem, deixa eu ouvir esses caras que não gostam de mim, por que eles não estão gostando? Pra ver se é alguma parada que eu consigo ajustar, saca? Total. Tem até uma frase bem boa relacionada a isso, né? Que fala que a qualidade de uma intervenção depende do estado interno do interventor, né? Então, como está seu estado interno para você conseguir fazer intervenções mais assertivas, com mais qualidade, acessar o outro, né? Então, acho que esse ponto de vulnerabilidade é um aprendizado para todos, alguns pela dor, outros pelo amor, né? Mas... acho que eu fico refletindo também sobre essas transições de modelos de trabalho, né? A gente fala muito sobre o líder do futuro, mas e o líder do presente? O cara que está agora vendo um modelo antigo morrer, porque antes a gente comparava agilidade com o modelo tradicional, né? Então se falava o velho e o novo. Mas a agilidade já tem mais de 20 anos, né? A agilidade não virou o tradicional? E a gente já está olhando agora para o modelo de autogestão, né, desfazendo squads e colocando times mais especialistas, 2, 3 pessoas especialistas com apoio da IA. Como o líder fica agora, saindo do momento de microgestão, comando e controle no antigo tradicional, depois um momento mais pluralista, né, do agilidade, onde todo mundo vai trabalhar em comunidade, multifuncionais,
E agora o momento onde o líder tem menos ação, menos intervenção, né? E precisa se colocar nesse papel de direcionar. Como que ele fica agora nesse momento, que nem você falou, né? Quero me sentir obsoleto. Tá, você tá se sentindo obsoleto. O que você faz agora, líder? É um caminho, né? E eu acho que um ponto importante, até como tu trouxe a IA para dentro da jogada, as pessoas estão delegando, estão terceirizando essa reflexão, esse raciocínio lógico sobre a sua atuação para a inteligência artificial, considerando que ela tá dando as respostas mais lindas e maravilhosas do mundo. As respostas realmente são incríveis, são surpreendentes às vezes, mas o nosso senso crítico precisa estar sempre ali presente, né? Então, para tentar se adaptar, tentar se encaixar num modelo de tudo é novo, tudo tá mudando todo dia, o primeiro ponto é a gente se colocar numa posição de aprendiz. E aí, a partir disso, olhar... Eu acho que tu trouxe antes de se conectar com outras lideranças, entender como as coisas estão acontecendo em outros lugares, buscar esse conhecimento e sair da bolha. Porque dentro da bolha da nossa organização tem a questão cultural, tem a questão das relações de poder, como que eu saio disso e busco elementos e até mais filosófico, vamos dizer assim, os próprios IDGs, né, os Inner Development Goals da ONU, que fala que a gente precisa ser melhor para conseguir fazer melhor. Então, quem sou eu? Como eu me conheço? Eu e o Tony começamos um processo de construir uma mentoria baseada nas experiências que a gente vem tendo dos trabalhos dentro das organizações, com as lideranças. E a gente foi para um caminho de, cara, gestão de stakeholders, fazer gestão de backlog, toda aquela coisa tradicional. E a gente começou a ver que precisava de um passo anterior, que era quem sou eu? Autoconhecimento. Como que a gente traz presença, atenção plena, esse espírito de colaboração que não é ensinado nas universidades, nas escolas e na grande parte das empresas. Então, como que a gente traz esses elementos para a conversa para que a gente se entenda melhor, para que a gente perceba melhor e consiga agir de uma forma mais estratégica. Eu só vejo esse caminho, cara, nesse momento. Super, foi o racional que a gente fez ali, né? De primeiro eu me desenvolvo como pessoa, né? A autoliderança, consigo tomar melhores decisões até no dia a dia, né? A gente tá o tempo todo tomando decisões, né? O que eu vou comer, que horas eu vou acordar, que horas eu vou dormir, qual vai ser a qualidade do que eu coloco para dentro do meu corpo, como eu trato o meu corpo, né? Então, acho que com isso traz primeiro esse ambiente de eu consigo colocar desafios para mim e resolver os meus próprios desafios, né? Eu consigo tanto setar metas e resolver minhas metas. Depois desse desenvolvimento, como eu expando isso para o meu time? Né? Como eu passo a liderar o meu time? Depois disso, como eu passo a liderar por influência, trabalhando com iniciativas cross, né? Passando por vários times e várias áreas onde você não tem uma relação direta de cargo, liderado e liderança, né? Meio que esse que é o nosso racional. Faz sentido aí, Jeff? Faz, total, assim, cara, de bate pronto, assim. Eu acho que liderança que sustenta o futuro tem que ter coragem de abandonar o passado, bicho. Assim, eu tô aí nesse tempo de jornada, eu acho que eu já devo ter passado pelo menos por 3 gerações de pessoas, né? Então, eu já tô lidando com com a segunda geração diferente de liderados. E agora, num momento onde a gente passou exatamente por um momento de comando e controle, das coisas um pouco mais burocráticas, de uma desconstrução desse modelo, principalmente em tecnologia, né? Em como construir produtos, né? Esse mercado, ele se amadureceu muito nos últimos 30 anos, pelo menos. E aí ele vem com esse incremento hoje de uma nova geração que responde as coisas com IA ou com o que você fala para a pessoa, ela vai questionar para IA para calibrar se aquele entendimento está certo ou não, né? Então, assim, cara, é um exercício constante de não ser saudosista, né? De ter menos apego com o passado, né? De ter menos aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Cara, não, assim, tem que se reinventar, bicho, assim, e tem que estar muito atento a isso, né? De, tipo, quais são os sinais do hoje que estão moldando a minha liderança do presente e que vão fazer com que eu sustente o futuro, né? Eu acho que todo líder hoje ele deveria se perguntar isso, assim, cara, a IA tá aí, né? O quanto de eficiência o líder tá ganhando utilizando a IA? O quanto de eficiência o time dele tá
ajudando, sendo ajudado pela IA, né? E aí a gente teve uma discussão bem legal no café esses dias que foi, cara, a IA é assistente ou ela é criadora, né? Eu acho que existe essa má interpretação da galera ali de usar a IA como resposta absoluta, de usar a IA como pensamento fundamental e o criador daquele pensamento. Outro dia eu vi um post do Lula no LinkedIn que ele fazia uma crítica sobre os travessões e eu falei, caramba, cara, verdade, toda a resposta da IA vem com os travessões no meio ali, saca? E aí tem o contraponto de várias pessoas que falando, pô, eu usava travessão desde sempre, faz parte da minha escrita, era da minha personalidade, agora eu escrevo meu texto e as pessoas vêm comentar aqui dizendo que eu sou IA. Emoji, cara. Tipo assim, cara, uma galera usava emoji, agora tudo que vem da IA vem carregado de emojis ali, né? Então, assim, cara, o líder tem que estar atento, assim, a esse ponto, assim. Eu acho que a IA, ela veio para... Eu comparo a IA como um efeito do celular quando a gente só tinha telefone fixo, assim, sabe? Ela veio para mudar os hábitos da sociedade e eu acho que toda liderança ela tem que estar antenada a isso, né? Eu acho que talvez em tecnologia isso é muito mais fácil, isso está muito mais no nosso DNA, mas eu acho que os outros mercados, eles precisam surfar essa onda também, né? Cara, sim, tudo bem, tem ferramentas de plano de desenvolvimento que vão ser gerados por IA, mas como é que vai ser a tua crítica ali, né? Então, acho que esse ponto é importante. Acho que uma mensagem-chave que a gente coloca nos momentos de formar as pessoas nesse letramento de inteligência artificial é que você tá no piloto e a IA é o seu copiloto, né? Então, você é responsável pelas saídas dali, porque você vai fazer a curadoria, você vai usar ela para organizar seu pensamento, né? Mas vai virar sempre um assistente, não coloca ela na sua frente, senão você vai estar perdendo visão. Pô, agora uma coisa que eu queria aproveitar o tempo que a gente tem aí, e me sinto totalmente prestigiado de participar dessa mesa com vocês dois, mas dia 13 vocês vão estar no palco do TDC em Florianópolis aqui, falando algo parecido com o que a gente debateu hoje aqui, se apegando nesse tema. E eu, cara, eu acho que vale vocês aproveitarem o espaço aí para falar um pouquinho sobre isso também, né? Eu acho que tem coisa boa vindo por aí. Quer puxar, Rica, a palestra? Então, a gente vai estar no palco do TDC Florianópolis 2025, agora no dia 11 de junho. E a gente vai falar, a nossa palestra é sobre os líderes do futuro, como sair do modo piloto automático para ter uma presença mais efetiva. E eu acho que o ponto principal, assim, é que a gente vai trazer para essa palestra uma experiência real que a gente está tendo dentro dos clientes que a gente está atuando, com essa dinâmica de construir esse líder do presente preparado para o futuro, né? Com estratégias, com passos que são alinhados com o que a organização está precisando, com o que o time está buscando, como que a gente constrói essa experiência customizada para que as pessoas evoluam no seu nível de liderança. Exatamente. Vai ser contar uma história, um caso de como a gente vem abordando as organizações. E essa nossa forma de trabalho, como eu falei no comecinho, né? A gente observou as nossas formas de agir, o nosso modo natural de atender os clientes e sistematizou isso numa mentoria. Então, a gente quer contar essa história, né? De como a gente foi atendendo, resolvendo problemas reais da organização, depois deu uns passos para trás, olhou, opa, isso pode ser sistematizado e passado para outras pessoas, né? Fizemos as nossas testes ali, provas sociais, e acho que o grande momento é isso, né? De começar a mostrar essa mentoria para o mundo, de que a gente pode ajudar além do que a gente até imaginava, né? Funciona. Legal. Cara, liderança não é sobre status, mas é muito mais sobre o impacto sustentável que essa liderança tem, né? Eu tenho escrito muito sobre isso nos últimos dias, e eu queria muito, assim, que deixar gratidão pela liderança tua desse primeiro podcast. Acho que a gente já pode caminhar para um encerramento bem legal, assim. E eu, cara, super curti estar aqui discutindo com vocês de forma gravada, porque eu senti que a gente estava ali no café, que a gente sempre vai divagando, provocando um ao outro, escutando um ao outro. Então, sensacional, cara. Estou muito grato de estar aqui. Incrível. Muito bom. E eu acho que fica a provocação, né, para todo mundo que está nos ouvindo aí, de você tá liderando hoje baseado em qual versão tua? Quais são os conceitos? Quais são as memórias? Quais são as configurações que estão aqui na tua... O que você quer Na desapegar? tua ferramenta. O que tu precisa desapegar? O que tu precisa melhorar para liderar melhor, com mais leveza, com mais tranquilidade e ter uma vida melhor também, né? Tipo, ser uma pessoa melhor para fazer melhores coisas. Sim, total. Eu acredito num ambiente, num momento, né? Pode parecer utópico, mas onde o líder vai ser realmente essa pessoa que faz o terreno ficar fértil,
né? Onde essa pessoa que consegue dar espaço para os outros brilharem e, por outro lado, os liderados, né? Vão querer fazer um bom trabalho porque é satisfatório fazer um bom trabalho. A gente quer entregar um bom trabalho, né? Onde a gente está. Então, é esse lugar que eu tô mirando, esse lugar que eu acredito e busco construir cada dia aí com a ICAI. E a gente com essa missão de ser a nova geração da gestão, né? Acho que é um ponto que a gente abraça porque isso está sendo construído o tempo todo. E a gente está buscando ser ponte nessa construção. Boa, bom demais estar com vocês. Valeu pela presença de Rica, parceiraço de sempre. É isso. Privilégio.